Marcos Dantas, secretário do Sindagro Alagoas. A situação da Emater Alagoas é crítica. Hoje, nós temos um orçamento no Estado para a Emater de investimento, custeio e pagamento pessoal de 6 milhões. Por aí, pelos números, dá para entender a situação de precariedade do Estado. O Estado hoje conta, a Emater conta hoje com 150 funcionários, sendo 50 cargos comissionados, 3 pessoas oriundas de outras repartições do Estado, uma secretária da Embrapa, um engenheiro agrônomo pesquisador da CARP, que é uma entidade que absorveu a antiga Emater, e um funcionário da Secretaria da Agricultura. E mais 87 bolsistas. Então, a situação de precariedade em Alagoas, por esse quadro que vislumbra, dá para perceber que a situação é de ineficiência brutal do Serviço de Extensão Rural. Estamos gastando uma fortuna mesmo assim e não conseguimos alavancar nada, porque esse número não permite qualquer trabalho digno. Esse é um ponto crucial. Um outro ponto crucial agora para o sindicato é que nós temos hoje um número decrescente, mês a mês, de um processo de demissão brutal que começou em 2013 e ainda hoje continua. Recentemente foram demitidos até os dirigentes estáveis. Recorremos à Justiça, alguns casos foi definido em primeira instância, ganhamos a primeira instância, a CARP recorreu e ainda tem outros pendentes. Agora, no dia 29 desse mês, tem inclusive uma ação, uma audiência com um amigo e com outro colega, a depender da capacidade do juiz entender a importância da estabilidade sindical. Nós rezamos para que ele dê, estão fazendo orações para que ele conceda a estabilidade. Então, a situação nossa é muito crítica e a gente tem feito um esforço brutal para estar presente na FASER. Por que nós fazemos isso? Porque acreditamos que a FASER é a possibilidade de todos nós, em todos os estados, discutir a extensão rural, a agricultura familiar, enfim, o bem-estar da agricultura familiar e dos técnicos. Precisamos criar um lobby dentro do Congresso Nacional, com participação efetiva e constante e frequente na Comissão de Agricultura da Câmara e Comissão de Agricultura do Senado. Para isso, temos que aqui desenvolver algumas pessoas com capacidade de estar presente em Brasília mais vezes, pelo menos, uma semana sim, outra não, para fazer esse lobby. Nós precisamos disso. E nós ouvimos ontem o que o Carlos disse aqui, a dificuldade de estar aqui sempre, em função de toda a discussão do trabalho que ele desenvolve no Paraná. Então, temos que criar essa figura, um cara que seja extensionista, que nós temos uma porção deles por aí, colegas nossos, que entendem desse serviço, que podia fazer esse papel de lobista, para a gente fazer essa aproximação. Acho que é um grande caminho. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, basicamente, nos estados nordestinos e do norte, as políticas federais são as que mais impactam os estados. Os estados maiores talvez não tenham tanto peso, mas mesmo assim, esse peso é imprescindível. Um estado como o colega do Rio Grande do Sul colocou aqui, Paraná, por exemplo, Santa Catarina, talvez as políticas do estado haja uma compensação, mas Alagoas não tem política de estado. Então, só é política federal mesmo, como a maioria dos estados do norte e do nordeste. Então, por isso, a razão da FASER somatizar, vamos dizer assim, esse novo aspecto dessa possibilidade de a gente fazer um lobby no Congresso. Esse é um ponto crucial. O outro ponto crucial é que, em virtude dessa situação que nós nos encontramos, de demissões a cada mês, mês passado foram demitidos mais 15, nós estamos com um número de associados na faixa de 150 por aí, porque é até difícil, porque como as demissões são mês a mês, para atualizar é complicado. Eu quero chamar a atenção de 2 fatos cruciais. Em função disso, o Sindagro começou uma discussão dentro da estrutura para ocupar cadeira em vários conselhos, participar de vários fóruns, para denunciar essa situação. Aí hoje nós estamos ainda dentro do Conselho da Agricultura Familiar, mesmo sem ter mais nenhum vínculo com a Emater, o Sindagro continua lá. Temos no Conceia uma vaga e participamos do Fórum de Agrotóxico. E descobrimos que esses espaços são vitais para a gente falar do nosso serviço. Dito isso, a última reunião que nós tivemos no Fórum de Agrotóxico, eu fui muito enfático em dizer que se o governo não está contratando profissionais, o que é que acontece com a receita agronômica? Não tem receita agronômica. Então, cada vez mais os níveis de saúde pública em Alagoas têm passado por um processo brutal de deterioração. E nós dissemos ao procurador e às pessoas que estavam presentes
que eles deviam fazer um esforço brutal em cobrar do governador concurso público. Então, esse recado que nós demos naquele fórum surtiu efeito quando o procurador do Ministério Público, que é o presidente do fórum, começou a falar nos seus discursos, nas suas apresentações, a cobrança de concurso público. Então, nós tiramos do nosso colo, só do Sindagro, a cobrança de concurso público e passamos para um procurador de Estado. Então, isso foi um avanço. Então, a gente tem feito esse trabalho, eu estou passando essa experiência para a gente entender exatamente isso. Esse é um ponto crucial. E outro ponto recente, terça-feira eu participei da reunião do SEDAFRA. E o representante da Secretaria da Educação do Estado foi apresentar o Pronatec. Técnicos agropecuário, técnico em agroecologia, vários técnicos, um curso mais ou menos médio de um ano e meio. Aí eu fiz uma pergunta a ele. Esses cursos que você está levando às pessoas, eles estão reconhecidos pelo CREA? Porque se você vai formar um cara do nível médio, como é que ele vai atuar sem registro do CREA? Aí ele não soube responder. Quer dizer, então o governo está precarizando cada vez mais a nossa profissão. De agrônomo, veterinário, técnico agrícola, assistente social, quem quer que seja que lide com essa área. Então é preciso estar atento ao que está acontecendo com o Pronatec. Porque estou falando nessa condição para a estrutura do Estado. Não estou falando a nível federal com os IFAS, está certo? É outra coisa. Mas dentro do Estado está acontecendo isso em Alagoas. Então ele não soube dizer. Mas ele não tem uma apresentação, né, uma grade curricular, o CREA tem que aprovar. Porque se você vai receber um título de técnico agropecuário, o CREA tem que ter dado essa confirmação. Ele não soube responder isso. E nós, a partir de segunda-feira, vamos voltar ao CREA para saber disso, para ter um dado real. Se ele não fez, nós vamos fazer essa denúncia ao Ministério Público. Está criando uma profissão já precária e não vai arrumar emprego. Então, é uma enganação. E, acima de tudo, um desperdício do dinheiro público, né? Porque pode ter problemas, principalmente naquelas unidades federais que lidam com técnico em agropecuária de nível médio, que hoje o IFAO a representam. Então, eu queria passar essa informação para vocês, porque isso pode estar acontecendo em nossos estados e a gente não está prestando atenção a isso. Um outro dado que chama atenção é que o CREA, nós fizemos uma incursão no CREA, cobrando providência no sentido de que o bolsista não pode exercer a profissão, porque ele tem um contrato de outorga, que não lhe permite assinar um laudo, não andar no carro do Estado, porque o manual do servidor público diz que só pode andar no carro do Estado quem é servidor público, os carros continuam sendo feitos dessa maneira. O CREA não tomou, em Alagoas, não tomou nenhuma posição. Dito isso, estou falando do CREA especificamente, mas qualquer outro conselho está passando por isso, de administração, né, de assistência social, do CRMV, então é preciso estar atento a isso. Então eu estou chamando a atenção para esse fato, para que a gente no próximo Confasé, onde está lá qualidade de trabalho no item 2, a gente lembre-se, quem sabe até de convocar alguém do CREA ou do CONFEA, do Ministério Público Federal, para fazer essa discussão. Nós precisamos desses caras que são órgãos fiscalizadores da profissão, né, e da empresa. Senão nós vamos cada vez mais ficar atropelados. Muito obrigado.